Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos ouvem aí do outro lado. Eu sou o Will. E eu sou o Rafa. E eu sou o Paulo. Aê, o Paulão tá aqui com a gente hoje. E esse é o Peregrinando, o programa da comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde a gente aborda temas da Igreja Católica e do mundo de uma forma mais descontraída, num bate-papo, numa conversa aqui, mas sempre com o respeito que é devido, né? E eu não sei se vocês sabem aí, mas o mundo tá ficando um lugar muito complicado, muito difícil de se viver, né? A gente tem passado por tempos difíceis, guerra aí, país contra país, ataque em escolas crescendo cada vez mais, uma militância exageradamente em tudo quanto é parte, inclusive nos filmes que a gente consome, cara. Cara, eu tava vendo aqui, eu tava lendo aí, não sei se vocês estão por dentro, do filme da Disney. Cara, é sensacional, isso é muito bom, cara, isso prova em que ponto estamos. A Disney vai lançar uma versão do filme lá, ou pretende lançar, está em conversas, do Branca de Neve e os Sete Anões. 100 anões. 100 anões, 100 anões, porque dizem lá, eu não assisto, mas diz que tem um anão no Game of Thrones, que ele ficou revoltadíssimo com isso. Ele falou, não podemos reforçar esse estereótipo do... Ou seja, só ele pode ser o anão da série. Não pode ter outros anões que não sejam ele. Esse é o ponto em que estamos de militância, cara. A que ponto chegamos, né? Vai ser Branca de Neve e não, uma interrogação. Daqui a pouco não vai poder nem falar Branca de Neve, né? Não pode. Porque, talvez, não sei, né? E nem anão. É pessoa vai com ser... portadora de nanismo. Mas aí, todo mundo agora já fala não porque é preconceituoso, porque também é mais fácil de se falar. Aí alguns se ofendem, outros não. Mas isso, cara, que eu tava lendo e tinha debates assim sérios de pessoas falando, não faz sentido Branca de Neve sem os anões. E realmente não faz nenhum sentido. Acho que eles vão acabar desistindo, porque não vai rolar. Só não vai rolar. E você falou que o anão do Game of Thrones se ofendeu, né? Se ofendeu. Mas geralmente quem se ofende não é nenhuma pessoa que tem nanismo, no caso, né? É tipo, pessoas assim que acham que vão se ofender e acabam fazendo tudo isso. Eu vi no TikTok, né? Não que eu consuma muitos conteúdos lá, né? Mas eu vi um vídeo uma vez que um cara ele tava vestido de índio e ele tava entrevistando a galera assim na rua, falando assim, você acha a minha roupa ofensiva? Todo mundo se ofendeu. Tipo, nossa, é muito, você tá se apropriando da cultura da outra, cultural, não sei o que é. Aí, tipo, tinha esse e tinha outro também que era sobre mexicano. O cara tava com uma roupa mexicana e ele perguntou pra um mexicano, falou assim, você tá se ofendendo com a minha roupa? Ele falou, lógico que não, isso daqui pra mim é uma homenagem que você tá fazendo ao meu país, não sei o que. Ou seja, moral da história, né? O pessoal que nem é mexicano ou índio ou qualquer coisa se ofende por mera bobagem, por achar que você vai fazer isso por causa que você tá ofendendo. Nada a ver, né, gente? Coisa que o mexicano mesmo não sentiu, não né? se ofendeu. Sentiu homenageado, né? São uns pontos ali, depende de como você vê, né? Tem pessoas que veem isso como uma bela homenagem à cultura delas, e outras tomam as dores assim num ponto que não é necessário. Só não é necessário. É necessário discutir se vai ter anão e Branca de Neve? Não, a história sempre teve. Não tem por que agora ficar mudando personagens de desenho animado, ficar forçando uma barra. E exatamente isso é o mundo que a gente tem vivido, né? E o episódio de hoje vem aqui para trazer essa reflexão de como estamos nos posicionando diante dessas situações. Será que a gente está sendo aquele católico que pelo menos fala, argumenta, que tenta também trazer, né, a luz para aquela pessoa que às vezes não sabe o que está fazendo? Ou será que a gente só está se omitindo e se calando diante de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então a gente sabe lá que no Evangelho de João, na Bíblia, no capítulo 17, ele fala que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E eu queria ler uma parte do YouCat também que eu achei muito interessante. O YouCat, que é uma versão mais jovem aí do nosso catecismo, né? E eu acho até mais fácil de entender algumas coisas. Pelo menos tem uma versão aqui mais agradável, na minha opinião, para leitura. Então, ele fala lá: o que tem de tão singular o povo de Deus?
No meio de todos os povos da terra, há um povo diferente. Não se submete a ninguém, só a Deus. Deve ser como o sal, que dá sabor, como o fermento, que entra em tudo, como a luz que afasta as trevas. Quem pertence ao povo de Deus deve estar preparado para se achar em aberta contradição com as pessoas que negam a existência de Deus e desprezam seus mandamentos. Na liberdade dos filhos de Deus, nada deve ser temido, nem sequer a morte. Então, aqui já diz, né? Não somos os melhores ou sentindo-se, né, nesse melhor do que os outros, mas é um povo singular, é um povo que acredita em Deus, né? Que realmente teme a Deus. E por isso mesmo tem essa questão do posicionamento, de tentar levar aos outros essa visão mesmo de católico que a gente tem. Não sei se vocês já se depararam com isso, mas, cara, no meu trabalho eu vejo que é um pouco assim, sabe? Quando eu não usava, por exemplo, hoje eu uso, desde o começo da caminhada aqui na comunidade, a gente recebe a cruz, né, do missionário. E no início, quando eu não tinha essa cruz, eu ia trabalhar, as pessoas não tocavam muito assim nesse assunto de religião, tudo, mas eu senti que a partir do momento que eu apareci com um símbolo, começaram a aparecer uns comentários, sabe? Meio que paralelo, meio atacando ou fazendo piadinhas com a religião, né? Com o catolicismo, mais especificamente, com situações ou notícias que surgiam. Então é um tipo de ataque. E às vezes a gente não sabe muito se posicionar, né? Aí vai da personalidade da pessoa também. Tem pessoa que é mais explosiva e já quer partir, né, para um outro tipo de conversa, num tom mais alto. Tem a personalidade que se cala, que é mais quieto. E tem aquele que, por inexperiência, também não sabe o que falar, né? Não sabe como agir nesse momento. Mas o trabalho, cara, eu acho que é algo que pega muito, assim. Porque, as pessoas sabem quem é católico, assim. Ou pela uma posição que você já deu, por uma colocação que você fez, ou porque você já comentou que vai na missa, ou porque você usa uma cruz de uma comunidade. As pessoas sabem. E muitas vezes elas fazem algo justamente para esperar uma resposta sua daquilo. Como será que o Rafa vai fazer? Como será que o Paulo vai fazer? Será que ele vai reforçar um estereótipo que eu já tenho do católico, por exemplo, que é aquele morno que muitas vezes não fala o que tem que ser dito, não se posiciona firmemente, né? Não na ignorância, não na rispidez, mas sim aquele que é firme na sua posição. Fala, olha, o que você está falando não é verdade, né? Você leu isso aqui em um blog aí, viu um youtuber falando, mas não é a verdade da igreja. A minha igreja não é assim, né? Onde eu vou não é assim. Então muitas vezes a gente deixa passar essas situações, como eu já deixei também, né? Não sei se já enfrentaram alguma coisa assim no trabalho, mas comigo já aconteceu e eu acabei não me posicionando algumas vezes, ou quando fiz errado, hoje já sei fazer melhor, né? Mas assim, foi algo que por muito tempo eu deixei, e aí você deixa passar também talvez a conversão do outro, porque é um momento também que você tem ali de chamar ele. Às vezes a pessoa que ataca muito, ela só quer saber mais, ela só quer saber o que está acontecendo, né? É o momento que você deixou passar e que você não converteu aquela pessoa, né? Eu não me lembro quem disse isso, mas com certeza foi um santo que fala: pregue e, se for necessário, com palavras, né? Mas, São Francisco de Assis. Muito obrigado, São Francisco de Assis. Ou seja, o outro pode estar vendo só a sua vida, né? Ele não vai ler o evangelho, muitas vezes não vai ter acesso ao que você tem, mas a sua vida tem que ser um motivo de conversão para ele. Muitas vezes esses ataques simplesmente só são um modo que ele acha de se aproximar, né? E comigo aconteceu, não sei com vocês. Aí se vocês quiserem partilhar, fique à vontade também. Não, legal, sem dúvida. Eu acho que todos nós já passamos, né, por esse tipo de situação. Antes, deixa eu dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite também a todos, né? A você que está nos ouvindo aí, não sei em que horário, não sei em qual situação, mas seja muito bem-vindo. Aí que essas palavras possam fazer sentido para você, possam ser úteis, né? E me apresentar, eu gostaria de me apresentar, uma honra muito grande estar aqui com vocês, essa oportunidade, esse convite, estar aqui no Peregrinando, né?
Eu sou Paulo, eu sou missionário da comunidade Peregrinos do Amor também. Sou casado com a Graziela, tenho 2 filhos, o Heitor, o Caio. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mas, assim, vou responder, não sei se exatamente diretamente, mas assim, quando vocês comentaram o tema, né, não tem um script, né, ninguém combina o que vai ser falado, mas assim, falou que seria mais ou menos isso, né, em relação aos nossos posicionamentos aí no cotidiano, na nossa vida, e me veio uma palavra que é a verdade. Eu acho que tudo isso que a gente possa discutir em torno desse tema, a gente pode estar falando em torno da verdade. E aí, como você falou, né, nós católicos, graças a Deus, eu nem sempre estive aqui na religião católica, eu nem sempre fui um missionário. O meu lema de consagração, inclusive, né, quem dera eu estar sempre aqui. Nem sempre eu estive, mas hoje eu encontrei a verdade, né, nós encontramos a verdade. E assim, quando nós passamos por esse tipo de situação, eu e a minha esposa também passamos por isso, né? Principalmente devido à cruz. Eu lá no meu trabalho eu tenho uma caneca de uma semana jovem, de muito tempo atrás, e as pessoas veem aquela caneca, veem a cruz e já logo identificam que eu sou sim um cristão católico, em qualquer lugar onde eu esteja, seja tomando banho, seja no trabalho, seja no esporte, né? Em algum estudo que eu esteja fazendo, e acabam realmente, às vezes eu percebo que confrontando, às vezes é algo muito positivo, né? As pessoas te acolhem, as pessoas se identificam com você, trocam experiências, enfim. E a gente fica sempre pensando, né? Se nós encontramos essa verdade tão boa, que nos transforma, que nos ajuda a viver, né? Nós nos preocupamos com a nossa salvação, não basta só sermos bons, seguirmos as leis e ajudar o próximo, né? Nós temos que nos preocupar também com o nosso relacionamento com Deus, para a nossa salvação eterna. Então nós queremos converter, mas aí eu queria jogar a bola para vocês. Tem situações em que não adianta a gente querer converter quem não quer ser convertido, né? Tem gente que está pronta, tem gente que está sedenta por alguma coisa, já está procurando, já viu aí nas verdades, entre aspas, do mundo, já viu que tem alguma coisa errada aí que está faltando, né? Porque a nossa tendência, quando a gente não encontrou Deus ainda, é a gente querer preencher a nossa vida com felicidades passageiras, né, com alegrias momentâneas, e a gente sempre está vivendo o por hoje, né, e não sabe amanhã, né, o que a gente vai fazer para ser feliz amanhã, né? Em alguns momentos a gente encontra essa lacuna. Tem lacunas nas verdades do mundo. O mundo tenta criar essas verdades, montar toda uma narrativa ali de que você, né, muitas vezes não precisa de Deus, não precisa ir na igreja, ou que sim, que você eu realmente eu reconheço que existe um Deus, né? Mas eu não preciso da igreja para viver com Deus, né? Só que essas verdades, entre aspas, do mundo, elas têm lacunas, e aí algumas pessoas estão procurando isso, mas outras não estão prontas ainda para isso. E aí, para essas que não estão prontas, eu acho que a gente não pode deixar de jogar sementes, né? Pequenas sementes da verdade, que eu acho que o que fecha tudo isso que a gente está conversando e que vai conversar é verdade. E aí, como diz lá na parábola, né? Às vezes essa semente vai cair em terra fértil, às vezes vai cair nas pedras, às vezes o pássaro vai vir e vai levar, mas enfim, a gente não pode deixar de semear, né? Eu acho que, pegando um pouquinho do que o Will e o Paulão falou, uma coisa que eu percebo muito lá no serviço, no trabalho, acho que em geral, mas no meu serviço ainda eu tenho uma peculiaridade que a gente tem algumas pessoas que também são católicas e, vamos pôr assim, né, católicos que vão à igreja, né, não aquele católico que simplesmente é católico, mas tipo vai só em missa de casamento, né? Como católicos praticantes. Isso. É que eu não queria usar esse termo porque é errado usá-lo, né? Muito errado. Então. Mas, assim,
O Will comentou que ele era um Sim, católico sim. assim, que só ia na igreja em missa de casamento, que Eu- nem é eu uma ia- missa. Eu ia no. Mas eu me vangloriava, porque eu ia na missa do casamento e de sétimo dia. Eram as vendo? missas que eu ia. Mas eu sempre falava, era o católico de BGE. Porque eles perguntavam, qual é a sua religião? Católico. É, Entendeu? Mas realmente, não é assim, né? Hoje a gente sabe que não é assim. não. E pegando um pouquinho do que os dois falou, né, e fazendo esse paralelo, né, eu acho que o que falta pra nós o Will falou muito sobre o exemplo, né, sobre você dar o exemplo e assim converter as pessoas, né, e o Paulo veio perguntando, né, até dando essa Gancho. provocada, né? Essa provocada em nós de quem não quer ser convertido, não adianta falar, né? E assim, é complicado a gente falar sobre esse embate, né? Porque, como o Paulo mesmo falou, às vezes a pessoa não quer saber, né, naquele momento, né? Ela tá ali, de repente, numa ação reativa a alguma coisa que tá acontecendo e você ali de repente tá querendo dar a sua opinião, né? Colocar ali a sua verdade, mas ali a pessoa não tá no momento de ser colocado, né? E aí eu acho que vem muito no dia a dia dos exemplos do nosso viver dia após dia. E particularmente eu acho que é aí que a gente está falhando. Porque eu vindo pra cá pensando, né, e desde ontem eu tava pensando sobre o que a gente poderia discutir aqui, e me veio muito forte essa pergunta, né, nós estamos realmente dando exemplo para as pessoas ao nosso redor? É muito fácil a gente numa comunidade aqui dar o exemplo, porque todo mundo tá no mesmo patamar, tá todo mundo alinhado. Mas e quando você pega uma pessoa que, tipo, muitas vezes nem conhece direito, nem sabe muito bem o que acontece, nem imagina o que é ser um católico, ter Jesus como Senhor da sua vida. É muito simples, um ambiente onde está todo mundo falando a mesma língua, você agir e se portar dessa forma. Agora, quando a gente está fora, e aí, é aí que eu acho que a gente peca. E me veio muito essa pergunta... O mundo hoje, o que a gente vê na sociedade hoje, em questão de ideologias, em questão de política, em tudo isso que a gente vê aí hoje, em tudo que a gente vê hoje na nossa sociedade que fere, né, os nossos princípios, as nossas convicções, será que não é culpa do cristão isso que está acontecendo? No sentido de, tipo... de anos, né? A própria Bíblia fala que haverá um tempo de apostasia, né? De esfriamento da fé. E será que não foi por culpa nossa mesmo que isso aconteceu? Da gente não se posicionar quando acontece uma piada no serviço, de a gente ver uma situação e alguém fazendo alguma piada e falando assim, o Papa é pedófilo, não sei o que lá, e a gente fala assim, viu, não é bem assim, a igreja é feita a igreja é santa e pecadora ao mesmo tempo. Então, assim, e dar essa catequese para essas pessoas, ensinar essas pessoas o que a gente vive. Então, eu fiquei com essa pulga na orelha, né? Tipo, e olhando para minha vida, muitas vezes eu já falhei e continuo falhando, porque o ser humano não consegue ser aquilo a todo momento, né? Às vezes acontece alguma coisa, uma situação pontual ali que você estoura, perde a cabeça, a pessoa que tá olhando que, né, vamos pôr assim, entre aspas, né, a pessoa que tá querendo seguir o seu exemplo de católico, fala assim, olha o católico aí que sei lá, explode e xinga o chefe a todo momento, entendeu? Então, assim, talvez, eu acho que muito do que tá acontecendo hoje pode ter sido culpa um pouco nossa. E aí eu abro pra vocês o que vocês pensam sobre isso. Cara, eu acho que é isso, porque o que acontece? De verdade, é legal a gente trazer essa reflexão, porque pra gente aqui que somos missionários numa comunidade, enquanto estamos na comunidade, realmente é muito fácil, né? Todo mundo tá em oração, em comunhão,
a gente vai fazer retiro, vai todo mundo, é lindo, vem viver aqui e reza, e sabe, é lindo, né? Todos os momentos são fáceis pra gente viver aqui dentro em comunidade. Mas também a gente tem a missão que somos evangelizadores no mundo, né? A gente tem que evangelizar. Essa é uma missão da nossa comunidade. Então a gente está no mundo, né? Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Estamos no trabalho. Você para pensar, nós passamos muito mais tempo no trabalho, se for calcular em horas, do que às vezes com a nossa família. Porque a gente está 8 horas ou mais por dia no trabalho. Alguns trabalham de final de semana. E aí, se você for somar tudo isso daí, você passa mais tempo com seus colegas, com seus amigos, com aquelas pessoas do trabalho. É lá que você é chamado a evangelizar também. Então, a gente se abastece na comunidade, mas leva isso para a vida. E realmente é atenção nos detalhes, cara. Você pode ter certeza. Você vai fazer muita coisa, você vai rezar, você vai tentar caminhar rumo à santidade, você quer ir para o céu, você vai fazer tudo certo. A pessoa vai ver o momento que você explode no trânsito. Entendeu? É aquele momento que você tá bravo dentro do carro, passa alguém e vê a sua cruz, que é o sinal da sua consagração, e fala, esse é o católico. E aí reforça muitas vezes o que eu fazia. Ou seja, como eu não queria ir para a igreja, eu ficava procurando falha nos outros que estavam lá. Porque é muito mais fácil eu corroborar a minha ideia de que, olha, tá vendo, o católico não é tudo aquilo. Então, o que eu fazia? Eu ficava caçando as falhas nos outros que estavam lá para falar, é por isso que eu não vou. Né? E tem muita gente assim, E também a gente precisa ter essa sensibilidade, igual o Paulo levantou aqui, das pessoas que estão dispostas realmente a se abrir, escutar e se converter, e de outras que é meramente um ataque mesmo, cara, entendeu? Porque já diz lá, até anotei aqui que eu tava lendo isso aí ontem, em Mateus, no capítulo 7, que não jogueis as pérolas aos porcos também. Então, assim, a nossa igreja, ela é rica em ensinamento, é rica, ela vai te levar pro céu, maravilha, né? Mas vão ter situações também que você vai estar refém, por exemplo, numa sala de aula, onde todo mundo está te fazendo de chacota, zombando da sua religião. Nesse momento, se você tentar se posicionar, você vai ser mais alvo ainda. Entendeu? Talvez nesse momento seja essa parte de não jogueis as pérolas aos porcos. E talvez num churrasco da sua família, que algum parente seu se aproxima tentando um ataque, ele esteja aberto de coração para você sentar e converter ele, talvez, né? Porque, olha, levar alguém para o céu também vai te fazer santo, né? Também faz parte do processo. Então é isso. Eu acho que é você ter essa sensibilidade no olhar também. É muito difícil, nem todo mundo tem, né? Talvez com treino você consiga isso, mas que realmente tem esses dois tipos de pessoas, né? Eu tenho na minha família, por exemplo, pessoas que são de religiões do candomblé, por exemplo, entendeu? Essa pessoa é muito difícil você chegar nela e comentar alguma coisa, porque ela tem uma barreira enorme quanto à religião cristã, como um todo, né? Imagine a católica mais ainda. E tem outros que simplesmente estão igual eu estava um tempo atrás, perdido, sem saber o que fazer, e achando que ser católico é muito fácil, né? Ser católico é ir na missa de vez em quando, e, por exemplo, o que eu fazia muito, e muito errado, comparava, assim, por exemplo, o católico com o evangélico, com nossos irmãos evangélicos. E eu achava ser evangélico muito mais difícil, porque eles tinham muito mais regras ali, né? Você vê eles estão sempre com a Bíblia e eles sabem muito, cara. Nossos irmãos evangélicos, eles sabem muito da Bíblia, sabe? Então eles tinham os compromissos horários. Pra mim era muito mais fácil ser católico, que eu ia de vez em quando na missa. Então às vezes também a gente ataca por isso. Então é ter essa sensibilidade mesmo, né? Eu acho que é bem por aí. A tal da bolha, né? Hoje em dia chamam de bolha. Falar fora da nossa bolha. Falar para nossa bolha é fácil, né? Quero ver falar lá fora, né? E, assim, acho que é o testemunho que arrasta, né? É isso que vai converter muitas vezes. Às vezes o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Então é isso da gente ter essa sensibilidade e dentro desse testemunho
eu não vou chamar de culpa, mas eu vou chamar de responsabilidade. Eu acho que é nossa responsabilidade. Às vezes eu fico na catedral ou numa capela, ou em qualquer lugar assim, olhando, falo, nossa, gente, alguém fez tudo isso daqui. Quem construiu tudo isso daqui? E quem está comprando casa e construindo, né? A gente vai ficando mais velho. É tão difícil, é tão caro construir. E daí, de repente, eu olho para o lado assim e falo, nossa, gente, alguém, sei lá, 50, 40, 20 anos atrás, né, deu dízimo ou veio aqui, carregou lata de cimento, enfim, e construiu isso daqui e trouxe a nossa igreja até aqui, né? Então, hoje, quem que vai fazer? Nossa, sou eu, né? Não tem para quem eu passar, sou eu. Cabe a nós, né, levarmos a nossa igreja, levarmos o nosso testemunho e fugirmos da hipocrisia, né? Não adianta a gente falar que é católico, missionário, enfim, se a nossa vida não estiver condizente com aquilo que a gente diz que vive, né? E isso transparece aos olhos das pessoas, né? E embora falhos, assim, eu acho que a gente tem várias formas, né? Eu sou um estudante muito iniciante, né, desses assuntos, nem sei se dá para falar isso aqui. Hoje em dia a gente não sabe mais o que dá para falar. Marxismo cultural, né, e essa guerra ideológica que a gente vive, né? Então nós somos muito vítimas disso. Hoje em dia, onde tudo pode, né? Qualquer família é família, né? O homem hoje é mais afeminado, a mulher mais. Eles estão tentando fazer isso com a sociedade, pelo menos é a minha visão, né? O que eu vejo que acontece realmente, essa tentativa de exterminar a cultura ocidental realmente, né? Para que sejam colocadas outras ideologias aí. E a gente não pode se conformar com isso, né? Muitas vezes, como o Will falou, a gente está numa sala de aula com mais 30 pessoas, você está sozinho ali, talvez a melhor coisa é realmente ficar em silêncio, mas a sua vida vai falar por você. E com certeza não são essas 30 pessoas ali, entre essas 30 pessoas, pode ter certeza que 10, 15, 20 ou até 29 estão ali, falam, puxa vida, eu queria ter a coragem que o Will está tendo. Eu ainda não consigo, mas um dia eu vou conseguir. Então, sem falar uma palavra, você acabou pregando para essa pessoa, né? Você mostrou para ela de que, não, sim, é possível. Eu vivo isso. Puxa, o Will vive isso e ele é feliz. E a vida dele acontece, né? O que será que essa verdade que o Will encontrou, né? Eu quero saber. Um dia eu vou saber, né? E no momento certo, Deus vai chamar essa pessoa, né? E quem sabe ela vai descobrir essa verdade também. E outras formas, acho, da gente se posicionar, quando a gente vê injustiças, né? Da gente não se calar. Muitas vezes, quantas vezes a gente vê lá a pessoa sendo apedrejada, né? Tendo a reputação dela cancelada, e a gente se cala, né? A gente fica na nossa zona de conforto. Às vezes nem envolve religião, né? Mas cabe a nós, né? Cada um de nós a mantermos essa ética, né? A carregar essa responsabilidade de não deixar essa pessoa sozinha também, né? Levar a verdade, né? A verdade. Ou nessa situação, né, Paulo, que você comentou de as pessoas estarem apedrejando essa pessoa de qualquer forma que seja, né? Com palavras e falando mal. Pior que não fazer nada é corroborar com o que a pessoa está falando, né? Sem dúvida, que muitas vezes acontece, né? Muitas vezes, como eu falei, nós somos humanos e a gente é falho, pô. Então, muitas vezes chega algumas coisas pra gente, em vez da gente ter uma atitude, né? Eu gosto muito, eu não sei se quem que comentou isso uma vez e eu achei muito interessante, de pensar assim, ó. Todas as ações, obviamente que isso é muito difícil de fazer, mas pensar assim, ó. O que Jesus faria na minha situação? Nessa situação? Como ele agiria diante disso que está acontecendo, né? Obviamente, como eu falei, é muito difícil da gente ficar todo momento ficar parando para pensar sobre isso, mas é um exercício, né? Pra gente poder falar assim, pô, se tivesse tendo uma fofoquinha ali entre os apóstolos, como acontece, tem uma passagem da Bíblia que eles estão ali falando, né? Acho que é daquela que quem é maior que quem,
E aí, tipo, Jesus chega e fala assim, mas por que vocês estão perguntando, fazendo esse tipo de pergunta? Não lembro exatamente se é assim, mas eles estavam ali fazendo uma fofoca ali, alguma coisa. E com certeza Jesus não iria dar sequência nisso, né? De alguma forma ali, muito sabiamente, com certeza, ele ia virar o jogo, né? Dar esse turnover aí na situação, na conversa. E voltando, eu acho que eu lembrei da história do Dri, né, que ele fala sobre Mahatma Gandhi, que ele lê o Sermão da Montanha, né, e ele fala assim, eu preciso achar essa galera que vive isso, porque esse é o modelo de vida que nós temos que seguir. E eu quero... Se eles realmente viverem isto que eu li, né? Eu viro cristão, entendeu? É tipo isso. Só que ele foi lá, ele chegou, né, conheceu algumas pessoas ali e viu que não era vivido da forma com que estavam ali, né? Então, acho que desde essa época, né, a gente já vive essa batalha, né? Porque, de fato, gente, é uma batalha. É um dia... 3 dias você perde, um dia você ganha, depois 5 você perde, depois 1 ganha. Então, assim, não é uma coisa fácil, né? Como eu falou, não é fácil ser católico, não é fácil. Mesmo os evangélicos, né? Creio que também para eles não deve ser fácil seguir essa vida em Cristo, né? Porque é porrada o tempo todo. Eu conheci o amor de Deus na minha vida, né? Numa igreja evangélica, passei por 3 denominações, até que um dia conheci a minha namorada, hoje minha esposa, né, e era católica praticante. Falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser, né? E realmente, né, lá eu sempre escutei falando-se lá de castidade, de valores que eu não via falar na igreja católica, mas assim, porque eu não ia, né? Eu não frequentava a igreja, eu não buscava conhecimento. E aí conheci em um dos retiros, né, então Missão, né, Peregrinos do Amor, e aí eu escutei falar de tudo isso, de castidade, de conversão, de valores que eu só escutava falar na igreja evangélica. A nossa igreja ela é muito atacada, né? A nossa igreja foi fundada por Cristo. A verdade completa está na nossa igreja, na igreja católica hoje. Então, assim, eu brinco que eu sou o católico mais evangélico que eu já vi, assim. Eu amo a igreja evangélica, eu amo os nossos irmãos evangélicos, mas a verdade completa, hoje eu tenho essa fé, essa convicção de que está na igreja católica, mas a igreja evangélica, sim, tem muitas verdades, né? Tem uma radicalidade que, com o tempo, a igreja católica, ela perdeu um pouco, né? Eu acho uma pena que lá no passado Lutero, ao invés de reformar a casa, ele quis ir para uma casa nova, né? Ele quis fazer uma outra casa. Eu acho que não teria sido necessário isso. Eu acho que é o Espírito Santo que faz a reforma, né? Não nós. Se nós fazermos a reforma, nós vamos fazer errado, né? Tem que ser através do Espírito Santo. Mas, sim, não é fácil ser católico, né? Não é. Eu tenho muito medo porque o mal não dorme, né? Às vezes é muito difícil pra gente ouvir isso, dá medo também, né? Parece meio filme que a gente assiste, mas a verdade é que enquanto a gente não tá rezando, cara, tá dormindo, não tá rezando um terço, não tá fazendo uma oração pessoal, existem pessoas fazendo convenções satânicas em outros lugares do mundo, ou seja, o mal realmente não dorme. E se você parar pra pensar, existe uma galera que tá querendo meio que falar que o mal e o bem já não existe mais, fazer uma coisa só, entendeu? Não tem mais mal e bem, aí é a interpretação sua, não tem mais céu e inferno. Gente, tem céu, tem inferno, né? A gente tem que saber as realidades das coisas, até politicamente também, cara. Assim, não tem como a gente se eximir disso. A gente tá aqui falando sobre posicionamento, e se ninguém se posicionar também na política, como que vai ficar? Entendeu? A gente, do mesmo modo que estamos nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, também estamos lá com representantes do povo na política. E aí, ninguém vai falar isso aí, lá, a verdade lá não é dita. Lá, então, quem tá lá deixa de fazer errado porque a gente não vai se posicionar politicamente? Não, eu ouvi alguém falando uma vez e concordei que
o católico não tem como ser de esquerda. Desculpa, é difícil falar isso, às vezes a pessoa não fala por receio, mas, cara, desculpa, as pautas da esquerda são aquelas conhecidas. Mesmo que seja essa esquerda mais limpinha, mais camuflada, mais por baixo dos panos, na essência, no cerne da questão, tá lá, entendeu? O apoio ao aborto e todas essas pautas de morte estão lá. Ideologia de gênero, casamentos homoafetivos. É tudo pauta de morte. Ou seja, se também a gente ficar tirando o pé disso porque não quer se envolver com política, como vai ficar? Né? A nossa vida social, ela é regida por quem tem lá. As leis que a gente segue, humanas aqui, são leis feitas por quem tá lá. Ou seja, se a gente começar a falar, olha, não vamos falar isso aqui não, porque dá problema às vezes falar de direita e esquerda, não é muito bom falar de política. Se ninguém falar, meu amigo, quem tá lá vai continuar lá. Ninguém novo vai entrar, ninguém vai mudar, ninguém vai falar, pessoal, não passa a lei do aborto, porque aqui a gente é um país a favor da vida, nossa religião aqui é a favor da vida, não vamos deixar passar isso daqui. Ou seja, se ninguém se posicionar também politicamente, por medo do que vão falar, por medo da opinião, por medo não sei o quê, como que faz isso daí? Aí você também tá corroborando uma cultura de morte aí, entendeu? Política, futebol, religião não se discute, esse que é o ditado, né? Tá muito errado esse daí. Por isso que estamos onde estamos, talvez, também. Não, e lembrei de uma outra história. A Vanessa, esposa do Adriadson, ela também sempre comenta sobre a historinha do muro, né? Boa, essa história é boa. E tem lá uma pessoa em cima do muro e de um lado do muro tem um anjinho e do outro lado tem um capeta. E o anjinho fica, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, e o capeta não fala nada. Aí tem uma hora que a pessoa fala assim, escuta, você não vai falar nada? Fala assim, amigão, o muro é meu. Ou seja, né, as coisas que a gente acredita e quer só vai vir se a gente buscar e lutar por aquilo, né? Como o Will falou, se a gente não fala nada, quem tá no poder, e hoje a gente sabe quem tá no poder, vai fazer o que quer. Se não houver oposição para que barre alguma coisa ali, já era, amigo, já estamos vivendo o que a gente está vivendo, na verdade, né? Já está vivendo algo que a gente não gostaria de viver e estamos à luta para que isso não aconteça. Mas, muitas vezes, quem está no poder detém o poder, né? E aí fica mais difícil, não que seja impossível, mas é por isso que a gente precisa não se omitir nas situações. Essa é uma pauta muito importante, muito interessante que você tocou. Eu vinha pensando isso no carro, no caminho, mas não veio, né, na cabeça aqui na hora, mas realmente. Um dos desafios é nós sermos católicos, né, cristãos católicos. Agora, realmente existe essa lacuna, né, esse claro dentro da igreja, dentro dos meus irmãos cristãos, de realmente não buscar, não se posicionar, não estudar, não procurar entender de política. Isso é uma luta que eu travo dentro da minha esfera, né, de ação, dos meus conhecidos há bastante tempo. Assim. Eu sempre que tenho uma oportunidade, que vejo uma abertura, eu tento colocar isso aí realmente. Assim como nós tiramos X% do nosso tempo ali para nós conhecermos a doutrina, né, cristã, católica, nós temos que separar um tempinho também para estudar política, para conversar sobre política, para a gente saber o que está acontecendo no país. Não estou dizendo que você tem que largar tudo e virar um ativista ou se candidatar a vereador, chegar na Câmara dos Deputados, até porque não cabe todo mundo lá, uma representatividade, né? É importante a oração. Nós sabemos que a nossa batalha não é contra homens de carne. Nós sabemos que a vitória já é certa, porque ela já foi nos dada, já foi conquistada por nós, né? Basta a gente tomar posse disso. Mas é importante nós termos ali ação prática, efetiva, se manifestar, se posicionar, levar conhecimento, como que
que toda essa nossa fé, todos os princípios que Cristo deixou, como que isso se encaixa na política e como isso hoje em dia vai sendo deturpado, distorcido e sendo colocado goela abaixo. Porque quem está com a caneta na mão vai fazer a lei e você vai ter que viver, você vai ter que seguir. O seu filho, a escola do teu filho vai ter que ensinar. Então, assim, é muito importante, realmente. Nós não podemos estar desatentos, realmente. Isso é um espaço que nós, cristãos, católicos, precisamos buscar, retomar realmente. Até por exemplo, assim, na eleição, né? Eleição acho que mexe mais, assim, aflora mais esse sentimento de que, pô, eu preciso conhecer o candidato, né? Porque se você não conhece, cara, você está votando em alguém que futuramente ali pode passar uma lei, pode fazer alguma coisa que você não quer, né? E muitas vezes o que a gente faz, eu fazia muito isso, e eu tenho me esforçado mais para conhecer, o mínimo conhecer em quem você está votando. Eu, às vezes, pegava só um papelzinho ali na rua e votava no número, entendeu? Porque, pô, era um compromisso, eu não entendia o que era. Quando você é mais novo, às vezes, você não entende muito bem. É um dia que você tem que ir lá e pegar uma fila enorme, que você não quer estar lá, muitas vezes, e, pô, pra votar, né? E tem muita gente. Agora, o que eu faço é realmente, antes, dar uma estudada, conversar com quem conhece já, com quem conhece aquele candidato. Tem muitas indicações, às vezes, sabe? Falou, olha, esse cara aqui, ele vem trabalhando umas pautas legais ali, ele é pró-vida, ele não vai passar uma lei ali que vai ferir, que vai matar alguém, ou não vai se aliar com uma corja que já tá lá, já, sabe, assim, tudo pode mudar, somos humanos, né, quem for eleito, quem tá lá, pode mudar também, deixando bem claro isso, né, mas o mínimo que a gente tem que fazer é conhecer, né, porque é um jeito de você se posicionar também. Você está colocando alguém lá para te representar enquanto povo. Então, se você não sabe também quem você está votando, você não sabe nem quem cobrar, né? Que é o mais importante também, você fiscalizar aquele que está lá. Porque não é, vou votar no vereador, no deputado, no governador e vou deixar Deus dará. Eu fiz minha parte, eu votei. Não, você vai fiscalizar esse cara, né? Como que ele está se posicionando ali dentro, como que ele está fazendo. Então, também é isso, né? E se posicionar também é cuidar daquele que você ama. Por exemplo, escola. Cara, quem tem filho sabe disso. O Paulão sabe, o Rafa vai ter filhos ainda, se Deus quiser, se for a vontade de Deus. Mas, que medo que dá, né? Deixar o seu filho numa escola hoje em dia. Você não tem mais sossego, cara. Você tem que ficar lá vendo o que estão passando para a criança, sabe? Será que estão mesmo aquele material que vem ali está sendo ensinado como para a criança? Será que não vão embutir alguma coisa amanhã, depois ali? Então, se posicionar também é cuidar daquele que você ama. Ir lá fiscalizar, ver o que está acontecendo, ir na reuniãozinha lá dos pais, ver o que está sendo passado pro seu filho, pegar a mochila dele, olhar a mochila dele, o que ele está fazendo, qual é a matéria, qual é a lição. Cara, hoje em dia o preço da liberdade é a sua vigilância também. Você não pode pensar assim que, como eu falei, o mal não dorme, gente, sabe? Ele tem infiltrações, tem coisas assim que é para ferir a gente. E é isso, né? Se posicionar também é cuidar. Vi-se um filósofo desses modernos aí, pop hoje em dia, não sei, cara, eu me confundo. Mas Cortella. Tem vários, ou é esse, ou é o Karnal, ou é o Pondé. É um desses caras. Eles falando sobre a morte, assim. Que quem vai morrer dificilmente chega pro médico e fala, doutor, preciso de me dê mais um dia de vida, eu só preciso de mais um dia de vida, porque eu queria mandar em alguém, porque eu queria fazer mais uma planilha, porque eu queria, sabe, passar mais um e-mail. Não, eles pedem mais um dia de vida para abraçar o filho, entendeu? Ele pede mais um minuto para chegar um padre para ele se confessar. Então é isso, né? Na morte, ali na beira, você descobre o que é importante para você também. A gente consegue ver o que é essencial, né? A essencial. Essência. Então é isso também, né? A gente se posicionar é estar atento a todas essas realidades aí. A gente vê, né, quando Jesus está lá com os dois ladrões, né? Um fala, Senhor, a gente merece isso que a gente está vivendo, né?
mas lembre de mim, né, quando você estiver no céu, alguma coisa assim. Onde você vai, acho que ele fala, né? Quando entrares no teu reino. Isso, acho que foi lembre Dimas, de né? mim, Dimas, né? E aí ele fala, ou seja, né, o cara teve uma vida inteira errada, totalmente fora, mas ali no momento da morte, ele reconhece Jesus como Deus e é salvo, né? Porque Jesus fala pra ele, né? Ainda hoje estará comigo no meu reino, né? Então, só pra fechar esse assunto aí. E acho que a única forma de nós termos essa presença de espírito, vou chamar dessa forma, nas situações, é realmente viver, né? Vida de oração, leitura da palavra, estudo, frequentar, se confessar, estar realmente em comunhão com Deus. Não dá para fingir, né? Se eles não falarem, as pedras falarão, né? Se você tem vida, se nós temos vida em Deus, você pode ficar calado realmente. Como o Will falou no começo, né? E se precisar, pregue. Se você tem vida, as palavras vão vir, Deus vai tocar no seu coração e a graça vai acontecer, né? Através da sua vida. Eu acho que essa é a resposta mesmo. Só também queria deixar uma reflexão final aqui sobre uma coisa que eu estava pensando da discussão, né? Porque às vezes a gente também quer se posicionar e acaba gerando uma discussão, assim, às vezes até sadia com o outro. Essa discussão nunca pode ser para ter razão. Ela tem que ser para gerar a conversão do outro. Porque se for uma discussão para mera ter razão ali, vira aquela questão boba do time de futebol, entendeu? Que, assim, muitas pessoas não sabem e ficam discutindo, o meu time tem mais título, o meu que tem mais título, o seu não ganhou, o seu não tem, esse aqui não é reconhecido. Buscando ter razão em cima de um jogo de futebol, buscando ter razão em cima de alguma coisa. Então, quando você tem esse tipo de discussão, provavelmente o outro já está fechado com você de coração já. Ele não está mais ouvindo você. Ele só está, às vezes, até irracional, porque vira um aumento, a voz se aumenta, os ânimos se animam, e aí acabou, né? Então, assim, essa discussão, se for se posicionar, no meu entendimento, tem que ser para gerar a conversão do outro. E não para mera ter razão no assunto. Se for entrar em futebol, eu não venho mais, viu? Não dá para discutir normalmente. Torço pro Guarani de Campinas. Guarani Mas de Campinas. eu amo, não tem jeito. O único campeão do interior do Brasil. Guarani. Eu que não entendo nada de futebol, eu acho que para mim o Guarani é muito bom, cara. Amém. Depois do 15, né? Depois do 15. Também amo 15, Viu? Não, mas eu também acho que... Eu acho que um outro ponto também que serve aí é você com a sua vivência, né, que a gente falou muito sobre isso aqui, sobre o dia a dia, sobre a nossa conduta, né, o nosso exemplo no cotidiano, né. Eu acho que o que vale é você sempre gerar um questionamento na outra pessoa, né. Por exemplo, foi dado aqui o exemplo da sala de aula, né? Vamos imaginar que 29 alunos contra 1. Desses 29, alguém olhar e falar assim, poxa, mas por que ele não está falando nada, né? Vamos dar o exemplo aqui de você não pregar sem usar as palavras num primeiro momento, né? E tipo, esse desconforto, né, essa incômodo que gera da pessoa não reagir a alguma coisa, talvez seja esse o start que a gente busca, né? Porque daí a pessoa vai se aproximar de você, vai começar a entender da onde que vem, por que você não fala, por que isso, por que aquilo, e aí sim ela vai começar a enxergar o que a gente enxerga, né? E muitas vezes, como o Will falou, essa discussão entre um e outro, para quem quer ter razão, quem não quer, a minha religião é a que é certa, a sua que é errada. Lógico, né? A gente sabe que a igreja, somos católicos e a gente entende que a nossa religião é a correta, que ali está a palavra de Deus e tudo está escrito ali. Esse embate que a gente gera sempre afasta o outro. Sempre. Não tem como você chegar numa pessoa e começar a questionar ela, discordar de tudo que ela já viveu na vida e falar assim, não, tudo que você viveu é errado agora. Não é assim, né? Jesus não foi assim em nenhum momento, né? Então, assim,
ele sempre vinha e colocava questionamentos e exemplos, e aí o pessoal via aquilo e aí sim seguia, né? Então, esse embate mais ríspido, assim, talvez não seja sempre nunca, né? Na verdade, é o que a gente busca. É sempre esse gatilho de por que ele não fez isso? Eu, no lugar dele, faria isso. Ele não fez. Por quê? Né? E aí a pessoa vem, se aproxima e aí descobre as maravilhas de Deus. A pessoa tem que estar com o coração aberto, né? São as sementes de verdade. A gente muitas vezes tem a ânsia de converter, mas quem converte não somos nós, quem converte é o Espírito. Né? Então muitas vezes aquela semente você só planta naquela pequena abertura que você teve, deixa lá plantadinha. No momento certo, o Espírito faz aquilo florescer, e se a pessoa quiser, porque Deus quis nos fazer assim, Deus poderia nos ter feito, né, tudo automático, robôs cristãos, adorando a Deus e tendo uma vida de cristão, mas não, Ele quis nos fazer com livre arbítrio, com as nossas vontades, para que tudo isso faça sentido. Não teria sentido se não houvesse escolha, né? Fomos criados para adorar a Deus, automaticamente não teria sentido. Deus não quis dessa forma. São os mistérios de Deus, né? Então é isso. Amém, é isso, né? A gente vai ficando por aqui, então. Eu queria agradecer imensamente o Paulo pela disponibilidade, por ter aí arrumado um tempo, né, na vida corrida, que todo mundo tem uma vida corrida, para estar aqui com a gente, contribuindo muito, trazendo boas reflexões e trazendo toda a vida dele, né, para cá. Pode ter certeza, você que está nos ouvindo e que não conhece o Paulo, que ele trouxe a vida dele aqui, ele falou tudo que ele tem vivido, tudo que tem se esforçado, e eu agradeço imensamente o seu tempo, sua disponibilidade, irmão. Agradeço também a você que nos ouve, né, que ficou até agora aí, e peço que você compartilhe, você passe esse áudio, né, apresente para aquele grupo da família, talvez, aquela tia, aquele primo, aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir ou que vai ficar desconfortável em ouvir, mas que no fundo você ama tanto que você vai passar para ela. Então nos procure aí nas redes sociais, estamos no Instagram, @peregrinosdoamor _oficial, e no YouTube, canal Peregrinando. Só fazendo um adendo, no episódio passado eu não sabia, cara. Fiquei aqui meio perdido aí, fiquei até com um pouco de vergonha de falar as nossas redes sociais, que no momento ali de vergonha ali acabei esquecendo, mas agora eu trouxe minha cola, então Instagram, @peregrinosdoamor _oficial, e no YouTube, canal Peregrinando, e TV Peregrinos, que tem os dois canais no YouTube aí para você poder aproveitar, desfrutar de tudo que nós temos aí. É isso aí, não se omita, posicione-se, curta, compartilhe, ajude os canais aí da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor e do Peregrinando, esse projeto maravilhoso. Já aproveito para me despedir então também, agradecer pelo convite, louvo a Deus aí pela vida de vocês e por esse projeto fantástico, fala tanto conosco. Amém. E saiba você, missionário Peregrinos do Amor, que você também pode um dia estar sentado aqui como Paulo veio hoje, né? Que nós rezamos e veio o nome dele unanimamente para esse tema. Então fica aí o convite quando vier o convite a você, não feche o coração e venha participar conosco, que é muito gostoso. É isso aí, também mando um abraço aí, já agradeço o pessoal da edição, que vai trabalhar bastante nesse episódio. Força para vocês, eu tenho certeza que ficou tão lindo que eu vou ouvir 2 vezes, só para agradecer o trabalho que vocês tiveram. Então é isso, pessoal, fiquem com Deus, até o próximo, tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado.